Oi, pessoal! A aula de hoje é sobre as áreas do cilindro. Vamos ver áreas e também o volume. Então, ele diz assim: podemos observar as áreas através de sua planificação. O que é planificação? O nome já diz tudo, deixar no plano. Então, eu pego uma figura que seria 3 dimensões, abro ela, como eu estou fazendo aqui, tá? Tiro todos aqui os elementos, abro essa circunferência aqui, esse círculo para cima, o círculo para baixo e abro toda essa região. O que acontece? A hora que eu abrir, ele vai formar essa imagem aqui. Transformei em um único plano. Os círculos das bases aqui, as bases que são círculos, continuam com o raio R. Toda essa região aqui, ó, ela estava em volta de um círculo, de uma circunferência, correto? Então, ela nada mais é do que o comprimento de uma circunferência, que é o 2 vezes π vezes r. E essa outra medida aqui, que era essa medida aqui, nada mais é do que a altura do meu cilindro. O que isso vai me ajudar? Então, a gente vai observar. Primeiro de tudo, eu vou colocar a equaçãozinha aqui da área lateral. A área lateral é toda essa região em volta aqui, toda essa parte em volta do cilindro. Ela é a área do retângulo, desse retângulo que a gente acabou de achar aqui. O que seria, então? A área lateral, ela seria 2 vezes π vezes r, que é a parte da base, vezes a altura, que continua sendo h de altura. Então, essa aqui é a minha área lateral, 2πr vezes h. Já a área da base, tem que lembrar que é a mesma área do círculo. Como que é a área do círculo? π vezes r ao quadrado. Então, se eu quero calcular a área da base só, é só eu fazer π vezes r ao quadrado que eu consigo encontrar. E se eu quiser a área total, eu vou ter que somar todas essas áreas. Só não pode esquecer que base nós temos 2. Então, tem que fazer a área lateral mais 2 vezes a área da base, que é o que está dizendo aqui. Vamos aos exemplos, então, que eu acho que fica mais fácil de visualizar. No primeiro, ele fala assim: dado um cilindro reto, ou seja, ele está com 90 graus ali em relação ao chão, com 16 centímetros de altura. Então, o meu H, que é a altura, é 16 centímetros, e o raio é 5. O raio é 5 centímetros. Ele pede qual o valor da área total dessa figura? Então, ele quer a área total. Tá. Para fazer a área total, a gente vai ter que calcular as 3 áreas. Primeiro a área lateral, depois a área da base e depois a área total. Então, vamos começar pela área lateral. Para calcular a área lateral, eu tenho que fazer 2 vezes o valor do π, vezes o valor do raio, vezes a altura. Correto? Então, vamos continuar. A área lateral vai ficar 2 vezes o valor do π, vezes o raio, que vale 5, vezes a altura, que vale 16. A minha área lateral, multiplicando em tudo, então, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 16, 160 π. Se o exercício não fala nada, você pode deixar ele em função de π assim mesmo, tá? Agora, vamos fazer a área da base. A área da base, como nós já sabemos, eu tenho que fazer π vezes r ao quadrado. A área da base vai ficar o valor do π, que nós não vamos substituir nesse caso, vezes o raio, que é 5 elevado ao quadrado. Então, a área da base, 5 elevado ao quadrado, 5 vezes 5, 25π. Tá? Não coloquei a unidade de medida aqui, mas vou colocar no final, tudo centímetros quadrados. E agora, aqui na última, aí nós podemos calcular a área total, que é a área lateral mais 2 vezes a área da base. A área total vai ser igual à área lateral, 160π. 2 vezes a área da base, 25π. Vamos supor que o exercício tenha pedido para você substituir o valor do π por 3,14. Você deixa para substituir no final, se ele tiver pedido. Aqui, como ele não mencionou nada, nós não iremos substituir. Fiz a continha de vezes primeiro, né? Não posso somar se tem conta de vezes. A área total, agora sim eu posso somar aqui.
160 mais 50 vai me dar 210 pi centímetros quadrados. Esse é o valor do que o exercício estava pedindo. Então, se ele pedir a área total, um bom caminho para se chegar é fazer primeiro a área lateral, depois a área da base e depois, com os valores, acha a área total. Tranquilo, né? Agora vamos ver o exemplo 2 aqui. No exemplo 2, ele fala assim: dado um cilindro reto com 20 centímetros de altura, então eu tenho a altura, é 20 centímetros, e raio de base 5, então o raio é 5 centímetros. Qual o valor da área total dessa figura? Ele quer a área total também. Então, é praticamente a mesma coisa que a gente fez aqui no primeiro. Tá? Então, a gente vai calcular as áreas separadamente, depois a gente vai fazer a área total. Como ele quer o valor da área total, então vamos começar aqui com a área lateral. Para fazer a área lateral, tem que fazer 2 vezes π vezes r vezes a altura. A área lateral vai ficar 2 vezes o valor do π, vezes o raio, que é 5, vezes a altura, que agora é 20. Então, a área lateral, 2 vezes 5, 10, 10 vezes 20, 200 π. Também é centímetros quadrados, vou deixar para colocar aqui no final. A área da base vai ser igual a π vezes o r ao quadrado. A área da base continua π, o raio é 5 ao quadrado. A área da base, 5 ao quadrado, 25π. Agora, vamos fazer a área total. Então, para fazer a área total, eu somo o valor da área lateral mais 2 vezes o valor da área da base. Daí, eu consigo montar aqui toda essa região que está formando o meu cilindro. A área lateral é 200 π e a área da base é 25 π. Primeira multiplicação, então eu vou repetir o 200 π mais 2 vezes 25, 50. Somando tudo isso, nós temos 250 π centímetros quadrados. Essa é a área total que o exercício estava pedindo. Agora, a gente vai ver o volume. O que seria o volume, então? Vamos pensar numa latinha de refrigerante. O tanto de alumínio que vai para fazer essa latinha, tanto na região em volta quanto na parte de cima e de baixo, é a área que a gente acabou de ver, a área total. Agora, o volume é o tanto de refrigerante que cabe dentro dessa latinha. Tá? Então, essa é a diferença de área e de volume. Então, para calcular o volume, para ver o tanto que cabe ali de líquido dentro do meu cilindro, de líquido ou do que for, né, para ocupar toda aquela região do cilindro, é o valor do volume igual a área da base vezes a altura. Como a área da base é πr ao quadrado, eu já coloquei aqui, ó. Então, o volume é π vezes r ao quadrado vezes o h, que é a altura. Bem tranquilo também. Então, ele fala assim, no exemplo, dado um cilindro que possui base com raio 1 metro de altura, então o raio é 1 metro, e a altura 2 metros, então o H é 2 metros. Qual o volume dessa figura? Então, ele quer saber o volume. Normalmente, no volume, nós substituímos daí os valores do π, tá? Então, quando o exercício não menciona nada, você pode usar o π aqui como 3,14. Ele não menciona, mas nós utilizamos ele se ele não pedir um outro valor específico, o 3,14. Então, eu tenho que o volume vai ser π vezes r ao quadrado vezes o h, correto? O volume é o que eu estou procurando, o π eu vou substituir por 3,14, pode ser só no final também, se vocês preferirem. O raio é 1 e a altura 2.
volume igual. Então, vai ficar 3,14. Resolvendo aqui a potenciação, 1 ao quadrado continua sendo 1, né? E aqui vezes 2. Então, volume igual. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3,14, 6,28 metros cúbicos. Agora é cúbicos, porque agora são 3 dimensões. Lembrando que por que na área são só 2? Porque a gente planificou. Deixamos em 2 dimensões, por isso que é em centímetros ou metros quadrados. Aqui, como ele continua em 3 dimensões, por isso que é cúbicos. A gente usa o 3 aqui. Vamos para mais um, então, do volume para encerrar. Agora, essa aqui, ela vai estar misturando um pouquinho o que a gente já aprendeu sobre a área também. Então, ele fala assim, um cilindro circular reto de volume 20 pi centímetros cúbicos. Então, o volume, ele já deu um valor aqui em função de pi. Percebam que ele não tinha substituído o valor do pi, não é uma regra, né, substituir. Tem altura de 5 centímetros. Então, a altura dele é 5 centímetros. Aí ele fala, sua área lateral em centímetros quadrados é igual a... Então, ele quer a área lateral. Mas se você for observar, para calcular essa área lateral, como que a formulazinha da área lateral? É 2 vezes o π vezes o raio vezes a altura, certo? O π tranquilo, né? A gente não vai substituir. O r eu não tenho, ó. Não tenho o valor do raio. A altura eu tenho. Então, tá me faltando o raio aqui. Como que eu posso calcular esse raio? Através do que o exercício me deu. Ele me deu o valor do volume. Então, lembrem que o volume, ele é igual a π vezes r ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura. Substituindo os valores que nós temos aqui, ó, o volume 20π igual a π, que multiplica o r ao quadrado, que é o que eu estou procurando, vezes h, que é a altura. Mesma coisa que a gente já fez aquela hora, tá? Então, os valores que estão multiplicando aqui, ó, eles podem passar dividindo para o outro lado. Então, vai ficar 20π dividido por 5π. Ó, eu tinha o 5 e o π aqui. Igual a r ao quadrado. Lembrando que eu posso simplificar, né? O π com o π e dividir aqui o 20 com o 5. Ó, 20 dividido por 5, ele vai me dar 4. Igual a r ao quadrado. Tirando a potência, então vai ficar r igual a raiz quadrada de 4. O raio vai ser igual a 2 centímetros. Com o valor do raio em mãos, agora eu consigo fazer a área lateral, porque aumentou um valor aqui, ó, que não tinha. Agora eu tenho que o raio vale 2 centímetros. Agora eu consigo concluir aqui a minha continha. Então, vai ficar, ó, a área lateral igual a 2 vezes π vezes o raio que nós acabamos de encontrar e a altura que o exercício já havia dado. A área lateral vai ficar igual 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20π. Ele já dizia ali que era em centímetros quadrados, né? Aqui nós vamos colocar, mas nas alternativas, ele já dizia aqui em centímetros quadrados. Então, todos eles estão em centímetros quadrados. A alternativa correta aqui, letra E. Tá? Então, essa foi a nossa aula sobre área e volume do cilindro. Obrigada e até a próxima!